Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Mais uma sexta-feira, dia 21 de abril, dando continuidade aos estudos que nós realizamos nas sextas-feiras. Estamos no capítulo 56 da obra Justiça Divina. Obra essa onde a espiritualidade nos convida a estudarmos uma obra básica da codificação: o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Numa reunião pública que aconteceu no dia 4 de setembro de 1961, o grupo espírita, onde Francisco Cândido Xavier fazia-se presente, e eles se reuniam 2 vezes por semana, as reuniões públicas aconteciam 2 vezes por semana, na cidade de Uberaba. Eles abriram a primeira parte, o capítulo 10, o item 9, da obra Céu e o Inferno. E o capítulo 10, a primeira parte, fala-nos da intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Então Kardec vai dizer assim: por meio dessas operações da magia moderna, aqui está reproduzindo um texto, tá? Está entre aspas, e ele está reproduzindo esse texto. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Então, o que ele está trazendo? Que as manifestações, e hoje nós entendemos espíritas, sempre aconteceram, desde quando o ser humano iniciou o seu processo, a sua jornada aqui na Terra. A comunhão com os espíritos sempre esteve presente, não somente no planeta em que nós habitamos, mas também em todo o cosmo universal. Só que nós aqui fomos dando vários nomes para este intercâmbio, devido à nossa ignorância do ponto de vista moral e espiritual. Foi necessário que o tempo, que os séculos, amadurecesse o nosso senso de moralidade, de espiritualidade, para então entendermos esse mecanismo: plano físico, plano espiritual, plano físico, em que ambos se interpenetram e comungam. Então é preciso que nós entendamos isso. Aí o Kardec vai dizer assim, em cima deste texto: porque essas manifestações, nós estamos num capítulo que está falando da intervenção dos demônios, foram colocadas como operações de magia, de feitiçaria, de bruxaria. E nós sabemos que na antiguidade, ele vai trazer alguns nomes aqui, como oráculos, as sibilas, que eram médiuns à época, faziam este processo, esse contato. Aí o Kardec vai dizer assim: onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas? Então ele traz essa pergunta: onde que se vê evocações de magia nas manifestações espíritas? Foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia, mas hoje elas são ridículas. Ninguém crê nelas e o Espiritismo as condena. A época em que floresceu a magia, não havia senão uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhava como seres dotados de um poder sobre-humano,
não eram chamados senão para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou filtros. Então Kardec está falando conosco que as manifestações ainda acontecem nos dias atuais. Buscava-se um interesse pessoal. Consultava-se os espíritos para buscar um benefício. Aqui no caso está colocando um tesouro, saber sobre o futuro, saber sobre a fortuna, sobre a sua sorte. Então muitos corações ainda hoje buscam esse contato com o plano espiritual para obterem certas vantagens a nível pessoal, a nível material. A magia, com a ajuda dos seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, era tida para fornecer pretensos segredos para operar prodígios, obrigar os espíritos a se colocarem às ordens dos homens, satisfazendo-lhes os desejos. Hoje, sabe-se que os espíritos não são senão as almas dos homens. Não são chamados senão para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Então, qual que é o objetivo de nós mantermos contato com os espíritos? Qual o objetivo? Já pensaram sobre isso? E ele chama a atenção que os espíritos são as almas daqueles que estiveram no plano físico em diversas épocas. Nós, encarnados, somos espíritos. Mas Allan Kardec faz uma diferenciação, conforme está na questão 134 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta que definição se pode dar da alma. Nós conhecemos espírito como sinônimo de alma e o é. E aí eles colocam para Allan Kardec um espírito encarnado. Então, alma é um espírito encarnado. E quando essa alma deixa o corpo físico? Aí está na resposta, tá na pergunta 149 do Livro dos Espíritos. Retorna ao mundo dos espíritos. Volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente para vivenciar uma etapa da sua vida de espírito numa existência. Então, nós que estamos encarnados, estamos vivenciando uma etapa da nossa vida. Então, estamos numa existência física. E os espíritos desencarnados que aqui se encontram estão vivenciando uma outra etapa em suas vidas, agora no intervalo de uma encarnação para outra, nas dimensões espirituais em que se encontram, tendo em vista que eles não estão de forma definitiva como espíritos. Necessitarão reencarnar ou encarnar. Adelano, e os espíritos superiores também necessitarão encarnar. Quando o espírito vivencia a sua última encarnação, ele se torna espírito puro. Ele não necessita mais retornar ao elemento material. Então vejam bem, ele não necessita mais estagiar em elementos materiais mais densos. A sua natureza que ele conquistou, que agora é toda espiritual. Nós chegaremos a esse nível quando
Depende de cada um. Mas já vou adiantar, sem querer jogar um balde de água fria, embora está fazendo frio, né? Vai demorar muito. Porque a Terra ela vai avançar para mundo de regeneração, para mundo feliz, para mundo ditoso. Ela deixará de existir como o corpo celeste físico, assim como o sistema vai virar poeira no cosmos. Poeira essa carregando os seus elementos para se renovar e se reproduzir em outras instâncias do universo para a formação de novos mundos. Isso significa que, ao atingirmos o estágio de espírito puro, nós vamos ter passado por vários sistemas solares. Então, do ponto de vista humano, pela matemática que nós conhecemos, será daqui a alguns bilhões e bilhões de anos. Está perto, não está? Diante da eternidade. O que são bilhões e bilhões de anos diante da eternidade? Nada. Uma fração de segundos. Não é mesmo? Bem consolador, né? Há um ditado do irmão Humberto de Campos, ele colocando para o Divaldo Pereira Franco, que um anjo chegou para Deus e perguntou a Deus assim: Senhor, o que significa $1 milhão para você? E ele respondeu: 1 centavo. E o que significa bilhões e bilhões de anos para você? Um dia. Aí o anjo coloca: então, Senhor, dê-me esse centavo. E Deus lhe responde: espere um dia. Né? Então, se nós formos olhar do ponto de vista divino, nós estamos inseridos nessa jornada. Independente de espaço e tempo, o agora é o que nos importa. Porque ele define o nosso amanhã. E o que nós estamos vivenciando agora foi definido por nós ontem. E nós esquecemos disso. Ou nós não relembramos disso. E aí a espiritualidade vem justamente nos favorecer com essa lição, falando dessas intervenções, dessas manifestações, dessas invocações e evocações, porque sempre nós o fizemos. Plano físico, plano espiritual e plano físico. E por que nós não olhamos com o olhar, na redundância, né? Olhamos com o olhar de uma forma mais proveitosa, entendendo, ou agora começando a entender, que somos espíritos imortais. É porque ainda estamos muito presos ao campo da matéria. Aí o Emmanuel, ele vai dizer assim: ouviste opiniões contrárias referentes às invocações na doutrina espírita. É o que mais nós temos ouvido. Principalmente para aqueles que desconhecem a doutrina espírita. Uma vez, um colega de serviço ficou sabendo que eu era espírita. Ele disse assim: mas você vai no centro espírita, Delano? Sim, vou. Mas o que você vai fazer no centro espírita? Vai estudar o Evangelho de Jesus. Ah, mas o Espiritismo estuda Jesus? Sim.
Mas parece que vocês têm um evangelho lá, que é o evangelho dos Espíritos. Não, nós temos o evangelho segundo a interpretação dos Espíritos, mediante o Novo e o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas você faz isso no centro espírita? Faço. Porque você pensou o quê? Eu pensei que você levava uma galinha preta para ser sacrificada. Mas não, você está confundindo. Você está confundindo. Uma casa espírita, estuda-se o Evangelho de Jesus à luz da interpretação dos Espíritos. Nada mais, nada menos. Dei a resposta para ele. Ele ficou com aquilo na cabeça, né? Você, faça uma visita a casa espírita. Eu não falei casa, eu falei centro, né? E você verá. Eu assim, Deus me livre. E assim. E aí acontece que, de repente, nas nossas reuniões, muitos corações que foram ligados às igrejas reformadas, ao catolicismo, se manifestam. Muitos ainda presos às ideias que traziam quando encarnados. Outros já entendendo a situação. Então nós encontramos pessoas no dia a dia que vão combater a doutrina espírita. O espiritismo, ele é ainda muito combatido. Muito combatido. De forma até sutil. E qual é o nosso objetivo? Vencer essa batalha. Para que o nome de Jesus possa estar presente nos corações de todos os seres desta humanidade. E aí ele continua, o Emmanuel, adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reunimos imitando magos e sibilas da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Outros, sem analisarmos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibições de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches. Então, Emmanuel está chamando a atenção para a importância de nós analisarmos os princípios que fundamentam a doutrina que nós estamos abraçando. Aqui no quadro, nós temos eles. São 15 ao todo. É a bússola do espírita. Com essa bússola, você chega ao reino de Deus, desde que você saiba usá-la em seu favor. É imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita, todo o conteúdo que nós estudamos no Espiritismo, diz Emmanuel, guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Então, o Cristo, ele, reunindo os apóstolos, lhes disse que naquele momento eles não poderiam compreender tudo que ele estaria disposto a revelar. Mas nosso pensamento, o nosso sentimento, não daria conta de assimilar, de receber. Então foi necessário que o tempo processasse isso. E num dado momento, como sabemos, o Consolador chega e nessa semana, terça-feira agora, nós comemoramos o nascimento da doutrina espírita na Terra. 18 de abril de 1857, com a primeira publicação do Livro dos Espíritos, completamos 166 anos de Espiritismo na Terra. 166 anos.
Não admitas, portanto, que pudéssemos converter as lições do mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Em nossas assembleias, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade, que em postura determinada invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança e cânticos de louvor. Então ele está colocando que diante da cristandade, as suas escolas, os devotos buscam a presença divina através de cantos, de louvores e de várias fórmulas. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Essa colocação de Emmanuel é muito importante, porque nós tivemos um fato recente, lá na Turquia, como todos sabem, onde foram ceifadas inúmeras existências de irmãos daquela região, e é uma região que ainda traz muitos conflitos. Muitos corações daquela região foram deslocados para a América do Sul, em especial o Brasil, e divididos em diversas áreas. Aqui mesmo, em nossa casa, eu estou aqui pedindo a permissão da espiritualidade para falar, nós recebemos um grupo de espíritos vindos de lá, que foram acolhidos aqui, e estão sendo remanejados em diversas casas espíritas do Brasil. O cantinho abrigou alguns desses irmãos. E precisamos, claro, a espiritualidade maior encaminhou-os, mas também encaminhou corações ligados àquelas regiões de espíritos trabalhadores para fazer esse intercâmbio, até mesmo o processo de comunicação. E os amigos espirituais, eles, num comentário de bastidor, falavam-nos da dificuldade de um e outro olharem com respeito. Com respeito. Então somos todos irmãos em Deus, ou em Alá, se há algum deles aqui em espírito presentes. É preciso olharmos com respeito. E o Espiritismo nos ensina isso, a olharmos com profundo respeito a quem quer que seja, principalmente no que tange a sua religiosidade. Respeitamos os irmãos do budismo, que por meio da liturgia que lhes é própria do ensinamento, invocam a paz de Sakyamuni, o Buda, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do moisaísmo, o judaísmo. Por vários preceitos, invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos estudar a verdade. Aprendendo porque oramos e cremos, de vez que, na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé. Não mais a fé cega. A fé que encara a razão face a face. É a fé raciocinada. Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora,
ninguém pode olvidar que Allan Kardec, e aqui a nossa gratidão ao missionário Allan Kardec, que foi um instrumento da espiritualidade na codificação dessa doutrina consoladora, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação. Isso não é palavrão, não, tá, gente? Monolítica. Só sabe o que é monolítico? Ou monolítica? Emmanuel, de vez em quando, também traz umas palavrinhas meio complicadinhas, né? Monolítico é uma espécie de pedra onde vai sentar uma base. Então, um bloco monolítico. Nessa pedra está sustentada uma base. Então, a doutrina espírita, ela está codificada dentro de uma base monolítica. Qual base é essa? Jesus. Uma pedra. Por isso ele diz a Pedro: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos entrar na interpretação agora, que não dá tempo. Apenas para que nós possamos pensar. Com qual objetivo iniciou a obra monolítica da codificação, que está sustentada em Jesus, perguntando pela essência de Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Então nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo a Jesus pela oportunidade